Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores. Em todas as telas. Assine já. Quer ter o dobro de internet? Vem a nova era da velocidade, o 4.5. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos Bosatos, Rei do Medicamento, a Flor do Rei das Constelações, a Flor do Rei das Constelações, a Flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó Flor do Rei das Constelações, ó Flor do Rei das Constelações, ó Flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática de sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Ó Flor do Rei das Constelações, 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 deves com seus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bosatsu atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam, o maravilhoso poder de sabedoria do Bosatsu atenta às vozes do mundo pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, nenhum dos mundos que se estende pelas 10 gerações deixa de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza,
da vasta sabedoria, compaixão e benevolência. A Ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades. Ilumina amplamente o mundo, sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao ribombar do trovão. Seu espírito de benevolência é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, e se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bosatsu, atenta às vozes do mundo e todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz absoluta, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado, não deve ter dúvidas, nem por um instante. Bosatsu, atenta às vozes do mundo, possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes, com seu olhar benevolente contempla todos os seres, e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Deus, eu te entrego tudo nesta hora, nesse momento. Deus, eu te entrego tudo em suas mãos nesta hora, nesse momento. Deus, eu te entrego tudo em suas mãos nesta hora, nesse momento, para toda a eternidade. Alivia-me, alivia-me, alivia-me. Me dedico ao respeitável Buda. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente, essa estação protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e mais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas, as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, nos comprova o Sutra do Lótus e a todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos senhorais, luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância de Sandra Tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda como o oceano elevado como a montanha sobre a flor de lótus, ornado por 7 tesouros, símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte radiante, centenas de milhares de luzes, rei da dignidade radiante, límpido esplendor do sol e do luar, e pura sabedoria como a flor de lótus, e rei das constelações, que, além dos senhorais, são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, inspiráveis condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas e universalmente honrados, que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren, grande Bosatsu, o eminente precursor, sábio e amplo pregador do Sutra do Lótus, ao Bosatsu prezador, benevolente e compassivo, pregador de significados profundos. Eu me dedico aos Bosatsu, luz magnífica, potencial vasto como o universo, silêncio universal, Manjuseri, rei do medicamento, nobre medicamento, Miroku, doador de semente, constante diligência, som magnífico, aberto às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, e à princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsus, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo. Que eu possa superar meu coração em pensamentos desvairados, que as faltas cometidas por mim inadvertida e inconscientemente dissolvam-se como o orvalho ao calor do sol matinal, que todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo. Transferência de méritos que possam ser superados as faltas cometidas inadvertidas inconscientemente,
bem como o coração e os pensamentos desvelados dos meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos de todos os espíritos cultuados no dia de hoje, de todos os espíritos relacionados com meus familiares e de todos os membros de minha família. Lerei agora os sagrados sutras, não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais, que esses, ouvindo a leitura desse sutra, façam despertar em mim e em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namo Myoho Renge Kyo, 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 Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do Significado Imensurável, capítulo 3, as 10 virtudes. A primeira virtude, assim disse Buda: ó filhos de boa intenção, a prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos Bodhisattvas, que ainda não aspira a benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tira a vida de outros seres, o contentamento nos ciumentos, o desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas. Ó filhos de boa intenção, essa é a chamada primeira virtude e o poder transcendental desse sutra. Namo Myoho Renge Kyo, 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 Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo, 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 Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva, excelência universal. Namo Myoho Renge Kyo,
Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bojatsu, a excelência universal e as ilusões do mundo, no sentido da visão e os olhos estão impuros, imaculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do grande veículo e medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamado extinção do mau karma, através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia e se faz a pessoa enlouquecer como se um tolo, recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade e a ausência de forma que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás a audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitar o Sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavra inadequada. Se desejares obter autocontrole, pratica com afinco o Sutra do grande veículo. Pratica com afinco a compaixão e a benevolência, e pensando na genuína tranquilidade do ensinamento, liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um cimo inquieto, que nem por um instante conhece imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes. Os sentidos comparáveis de 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhante à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa, manter tua mente tranquila e leve e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os Bosatsus. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados os 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deve-se praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 2 das habilidades. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação e, dirigindo-se a Sharihodsu, disse: Sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. O portão da sabedoria é difícil de ser compreendido e franqueado. Nenhum dos que ouve o ensinamento, sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoístas conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis miríades de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçados com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharihodsu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias, tenho pregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando de seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e da perspicácia. Ó Sharihodsu, sabedoria e perspicácia dos Budas são vastos, profundos, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos, e alcançarem plenamente esse ensinamento sem precedentes. Ó Sharihodsu, os Budas possuem excelente discernimento,
prega o ensinamento de maneira hábil, emite palavras suaves e alegra o coração dos seres viventes. Ó Sharihatsu, em suma, os Budas assimilaram esse ensinamento imensurável, infinito e sem precedentes. Vou me deter, Sharihatsu. Não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único e incomparável, infinito e sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências e, em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 12, Daibadata. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvir esse capítulo sobre Daibadata do Sutra do Lótus, é nele crer e com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções, em local onde ouvirão constantemente Sutras. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade, se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Capítulo 16, a duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante os ciclos cósmicos, tenho pregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressar no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-los, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre aqui permaneço pregando o ensinamento. Embora eu esteja próximo aos seres viventes com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem. Os seres assistindo minha extinção, cultuam minhas relíquias e tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia dos monges, manifesto-me no pico dos abutres e dirijo-me aos seres, dizendo-lhes: permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houverem seres que me respeitem e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo os seres viventes imersos no mar do sofrimento. Então eu não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-me e lhes prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques, jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias e repletas de flores e frutos. Ali, os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias. Fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre o Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo, repleta de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poderem ouvir o nome das 3 joias. Os seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que Buda é difícil ser encontrado. Tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil que, visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhes que morrera, embora continuasse vivo. Ninguém diria ser ele mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo, que elimina todos os sofrimentos.
estando seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu vivo para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam ou não o caminho, assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, mas de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrarem no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas? Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do Lótus, capítulo 20. Bodhisattva Prezador. Houve um Buda em tempos passados cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Imensuráveis eram suas forças transcendentais. A todos ele guiava e orientava, seres celestiais, homens e nagas o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva de nome Prezador. Nessa época, monges e monjas, leigos e leigas mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva Prezador procurou-os por várias vezes e lhes dirigiu a palavra: eu jamais vos demonstrarei desprezo. Praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstrar desprezo e zombaria. Mas ele a tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superado seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra e os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e a partir de então pregou amplamente esse sutra, novamente em benefício de todos. Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esses Bodhisattvas, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação deste sutra, obteve ele felicidade imensurável, gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes, rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. Bodhisattva daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monjas, leigos e leigas que ouviram proclamar que um dia se tornariam Budas, graças a isso, encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas que estão reunidas diante de mim nesta assembleia para ouvirem a pregação do ensinamento não são outras senão os 500 Bodhisattvas, mais os monges e monjas, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instruí essas pessoas a ouvirem e aceitar esse sutra, o qual é a realidade última. Esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-os fixar-se no Nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado esse sutra. Somente após a corrida de incontáveis milhares de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, foi possível ouvir esse sutra do Lótus. Somente após a corrida de incontáveis milhares de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação desse sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra, devem pregá-lo amplamente, de todo o coração, para em suas sucessivas existências encontrarem os Budas e rapidamente alcançarem o caminho de Buda para percorrê-lo. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do Lótus, capítulo 28. O encorajamento pelo Bodhisattva Excelência Universal. Ó Bodhisattva Excelência Universal, as pessoas que no futuro aceitarem recitar esse sutra estarão livres da cobiça a roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém as desprezar e insultar, se alguém as respeitar e louvar, ainda na vida terrena obterá recompensas concretas. Por isso, o Bodhisattva de Excelência Universal, se vires alguém que pratica esse sutra, mesmo que esteja distante, deve se levantar e demonstrar respeito como quem reverencia um Buda. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva de Excelência Universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios e demais pessoas buscarem exclusivamente satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática de 5 ações destrutivas, se falarem mal dos sutras do grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas como consequência desses atos, cairão nos caminhos de sofrimento piores.
mais rapidamente do que o desencadear de uma tempestade. Certamente serão precipitados no mais agonizante inferno, tendo, a não ser que tenham consciência búdica, aí eles se libertarão. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos, corrigir suas condutas. Buda disse: em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas? A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os monges, não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação, servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra, da vacuidade do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quinto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única, em estar consciente de que Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda a Anã: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja a sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando o Buda pronunciou essas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bodhisattva Miroku e os demais grandes Bodhisattvas, bem como Anã, ao ouvirem as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo, Namu Myo Horenkyo. Resolução da prática. Os sutras do grande veículo que acabo de recitar contêm a grande compaixão e a grande benevolência e são o potencial do ensinamento. Seus princípios descritos são verdadeiros e corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e mais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-la. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, a sagrada torre de Buda, tesouros imensuráveis, a toda Buda existente nas 10 direções, ao eminente precursor Nichiren, grande Bodhisattva, ao Bodhisattva prezador benevolente e compassivo, pregador de significados profundos, ao Bodhisattva luz magnífica, ao Bodhisattva potencial vasto como o universo, ao Bodhisattva Miroku. Eu me dedico a todos os grandes Bodhisattvas, seres celestiais e bons espíritos terrestres, que através da força da virtude decorrente dessa leitura, todos vós que acabo de invocar com a água do ensinamento, da visão da sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família, que sejam compassivos e nos dispensem proteção. E após a minha morte, que eu esteja consciente dos ensinamentos de Buda, de Jesus, de Krishna e tenha toda a proteção necessária. Eu fique tranquila e serena. Jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyarais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento do poder dessa virtude, e me seja transmitido o ensinamento do grande veículo, eu alcance a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Ó grande Bodhisattva, potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente lotos do maravilhoso ensinamento, que é a instrução aos Bodhisattvas e o estimado saber dos Budas. Que essa virtude seja alcançada universalmente, possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda, de Jesus, de Krishna. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo inunde toda a minha família, protegendo todos os filhos, netos e todos os que virão, os bisnetos e toda a nossa família.
seja protegida e iluminada, que essa proteção se estenda para toda a minha ancestralidade e que todo o meu planeta seja inundado da luz infinita de Buda, de Jesus e Krishna, que a luz infinita se propague e ilumine nosso lar, protegendo, iluminando e libertando de todos os males passados, presentes e futuros. Que essa força infinita, que essa luz dadivosa nos inunde por toda a eternidade, protegendo-nos, libertando-nos, amparando-nos. Assim é, assim será, por direito divino, aqui, agora, eternamente. Namastê. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. O Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bodhisattva atento às vozes do mundo. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bodhisattva, atento às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos, por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria. Nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos, no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura e sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades, ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, ou se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder do Bodhisattva, atenta às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do absoluto, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deve-se ter dúvidas nem por um instante. O Bodhisattva atenta às vozes do mundo, que possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Possui ele todas as virtudes com seu olhar benevolente,
contempla todos os seres, e o oceano de suas virtudes é imensurável, por isso ele deve ser reverenciado. Namu-myo Renge-kyo, Namu-myo Renge-kyo, Namu-myo Renge-kyo, Namu-myo Renge-kyo. Medite. Homens, santos estudiosos e os próprios textos sagrados indianos colocam o Gayatri entre os mais poderosos mantras já concebidos. Acredita-se que a sua prática regular tem o poder de remover obstáculos e acelerar as realizações. Cantá-los sempre que vão iniciar algum projeto na vida.
Yeah.
Bhuva Swaha Tat Saviturvadiniya. Om Bhuva Swaha Tat Saviturvadiniya. Om Bhuva Swaha Tat Saviturvadiniya. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhuva Swaha Tat Saviturvadiniya. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhuva Swaha Tat Saviturvadiniya. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhuva Swaha Tat Saviturvadiniya. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhuva Swaha Tat Saviturvadiniya. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhuva Swaha Tat Saviturvadiniya. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhuva Swaha Tat Saviturvadiniya. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhuva Swaha Tat Saviturvadiniya. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhuva Swaha Tat Saviturvadiniya. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhuva Swaha Tat Saviturvadiniya. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhuva Swaha Tat Saviturvadiniya. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhuva Swaha Tat Saviturvadiniya. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhuva Swaha Tat Saviturvadiniya. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhuva Swaha Tat Saviturvadiniya. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhuva Swaha Tat Saviturvadiniya. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhuva Swaha Tat Saviturvadiniya. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhuva Swaha Tat Saviturvadiniya. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhuva Swaha Tat Saviturvadiniya. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhuva Swaha Tat Saviturvadiniya. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhuva Swaha Tat Saviturvadiniya. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhuva Swaha Tat Saviturvadiniya. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhuva Swaha Tat Saviturvadiniya. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhuva Swaha Tat Saviturvadiniya. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhuva Swaha Tat Saviturvadiniya. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhuva Swaha Tat Saviturvadiniya. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhuva Swaha Tat Saviturvadiniya. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhuva Swaha Tat Saviturvadiniya. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhuva Swaha Tat Saviturvadiniya. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhuva Swaha Tat Saviturvadiniya. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhuva Swaha Tat Saviturvadiniya. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhuva Swaha Tat Saviturvadiniya. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhuva Swaha Tat Saviturvadiniya. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhuva Swaha Tat Saviturvadiniya. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhuva Swaha Tat Saviturvadiniya. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhuva Swaha Tat Saviturvadiniya. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhuva Swaha Tat Saviturvadiniya. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhuva Swaha Tat Saviturvadiniya. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya.
Prachodaya, Om Bhurvubhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya, Om Bhurvubhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya, Om Bhurvubhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya, Om Bhurvubhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya, Om Bhurvubhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya, Om Bhurvubhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya, Om Bhurvubhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya, Om Bhurvubhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya, Om Bhurvubhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya, Om Bhurvubhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya, Om Bhurvubhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya, Om Bhurvubhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya, Om Bhurvubhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya, Om Bhurvubhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya, Om Bhurvubhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya, Om Bhurvubhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. O Gayatri Mantra limpa o ambiente. É como um grande holofote. Ele nos purifica, ele nos energiza, ele nos cura, ele nos liberta. É um dos mantras mais antigos que existem, recomendado por Satya Sai Baba, pelo professor Hermógenes, por todas as pessoas elevadas espiritualmente. O Gayatri Mantra é um purificador energético. Ele nos purifica, ele nos auxilia, ele nos protege por toda a eternidade. Cante o Gayatri Mantra 3 vezes, 6 vezes, 9 vezes, sempre em múltiplos de 3, e também usando o Japamala. Saiba que o Gayatri Mantra te renova, te purifica, renova todas as energias e faz com que todo o seu ser se ative vibracionalmente. Pratique o Gayatri Mantra todos os dias. Pratique o Gayatri Mantra. Conheça sempre o Gayatri Mantra, que é uma luz para as mentes. Os mantras são conhecidos mundialmente, isso porque todos aqueles que começam a praticá-los sentem uma harmonia maior em suas vidas. Para quem busca controle e equilíbrio físico, mental e espiritual, pode encontrar o conforto e apoio nas vibrações energéticas do mantra Gayatri, também chamado mantra da prosperidade, pois abre os caminhos da mente. Cada letra, sílaba e formação de palavra é analisada e colocada em cada trecho do mantra, se baseando nas diversas vibrações sonoras positivas que ele transmite. O Gayatri Mantra promove iluminação e clareza para mentes estressadas e cansadas. O que é o Gayatri Mantra? Esse mantra é um dos mais amados e utilizados no hinduísmo. É uma simples e clara meditação que tem como foco a luz espiritual. Por isso se diz que é um mantra para iluminar a mente e as atitudes. Ele é dedicado à deusa Gayatri, que é considerada a mãe dos Vedas. A deusa Gayatri. A deusa Gayatri é representada, na maioria das vezes, sentada em uma lótus vermelha, que significa total poder e riqueza,
mas pode ser mostrada com 5 cabeças, 10 olhos, 10 braços, segurando armas. Isso porque tudo representa a quantidade de suas reencarnações. Além de muitas pessoas mostrarem-na acompanhada por um cisne segurando um livro na mão, como a deusa da educação. Mantra Gayatri em sânscrito: Om Bhur-Bhuvah Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Om Bhur-Bhuvah Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Om Bhur-Bhuvah Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. O Gayatri Mantra tem várias traduções. Uma das traduções é: ó Mãe Divina, que proteges os 3 mundos, físico, astral e causal, pedimos neste instante que ilumines o nosso intelecto, assim como a luz do sol ilumina todos os universos e desfaz toda a escuridão. Ó Mãe Divina, que proteges os 3 mundos, físico, astral e causal, pedimos que ilumines o nosso intelecto, assim como a luz do sol ilumina todo o universo e desfaz toda a escuridão. Ó Mãe Divina, que proteges os 3 mundos, físico, astral e causal, pedimos que ilumines o nosso intelecto, assim como a luz do sol ilumina todo o universo e desfaz toda a escuridão. Existe outra tradução, existem muitas. Ó Deus da vida que traz felicidade, dá-nos tua luz que destrói pecados, que a tua divindade nos penetre e possa inspirar nossa mente. Ó Deus da vida que traz felicidade, dá-nos tua luz que destrói pecados, que a tua divindade nos penetre e possa inspirar nossa mente. Ó Deus da vida que traz felicidade, dá-nos tua luz que destrói pecados, que a tua divindade nos penetre e possa inspirar a nossa mente. O Gayatri Mantra, significado: Om, solicitar para que todas as palavras do mantra sejam manifestadas. Bhur, plano da manifestação do ser e o esforço para a manifestação da vida. Bhuvah, destruição do sofrimento para ativar o chakra da garganta. Swaha, 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 plano mental, o chakra da coroa. Em sânscrito significa que assim seja, que se manifeste o mesmo, que Aum, eu sou ou Amém. É uma confirmação que queremos receber a energia e a transformação do mantra. Tat, sílaba que atua no plano divino, pedindo para que aconteça. Savitur, significa que é brilhando como o sol. Surya, aquele que se auto-ilumina e principalmente tem a sabedoria para preservar a luz. Varenyam, alguém que é merecedor de ser adorado. Bhargo, radiação da glória, energia que acaba com o sofrimento, ignorância e miséria. Devasya, iluminação proveniente de Deus. Dhimahi, assumir que se medita diante da luz. Dhiyo Yona, solicitação para que desperte a grande visão e consiga enxergar e saber tudo. Consiga enxergar e saber de tudo. Prachodaya, sabedoria crística e cósmica. O mantra só trará sabedoria divina quando é entoado com fé e de forma constante. O mantra Gayatri ensina que devemos pedir sabedoria e direção para Deus, porque assim conseguimos superar todas as barreiras da vida. O Gayatri Mantra é a chave para conseguir conquistar o poder da sabedoria do plano espiritual. Ativa o chakra da garganta e da coroa. Benefícios do Gayatri Mantra. Confira os benefícios do mantra Gayatri. Sabedoria divina. Todos os problemas podem ser vencidos. Autoconhecimento. O mantra é a chave para conquistar o poder da sabedoria. Ativação dos chakras. Equilíbrio, bem-estar.
O mantra Gayatri é considerado também um mantra indiano, sendo ele o mais completo e poderoso, chamado por merecimento como o mantra da iluminação. Para aqueles que o praticam, sabem que ele tem a chave necessária para acessar a sabedoria divina que encontra-se no plano espiritual. Este mantra, ele nos purifica, ele nos renova, ilumina o nosso intelecto, ilumina o chakra laríngeo e o chakra coroa. Ele é poderoso, devemos usá-lo sempre, em todos os instantes que sentirmos momentos de perigo, momentos que você esteja precisando realmente, ele vai te auxiliar. Pronuncie mentalmente o mantra Gayatri, purifique seu lar e toda a sua caminhada. Namastê. Devasya Tima